Prenome, sobrenome, elementos essenciais do nome, agnome, elemento acidental do nome, podendo ser obrigatório, né? Se houver homônimo dentro da família do indivíduo. Tá beleza? Muito bem. E não pode ser o mesmo, né? O mesmo prenome. Eu tenho uma família nordestina que é muito minha amiga, que é conhecida, que numa determinada família, olha o barulho que está aqui, desculpem se atrapalhar, né? Eles têm lá uma tradição do nome chamado Arthur Tavares de Melo. Então tem o Arthur Tavares de Melo, depois tem o Arthur Tavares de Melo filho, depois tem o Arthur Tavares de Melo neto, né? Aí quando nasce o filho do neto, normalmente o avô já faleceu, então fica de novo Arthur Tavares de Melo. Pode, claro que pode, porque o homônimo dele não estará vivo mais, tá beleza? E ele não pode ser confundido dentro da mesma família. Nisso, né, uma família tradicionalista e coisa e tal, como muitas vezes é a família nordestina, né, são várias gerações já da família, todas com esse nome aí em um de seus indivíduos. Olha só que coisa interessante, não é? E se nascesse o bisneto e o avô ainda tivesse vivo? Então ele poderia chamar bisneto ou ele poderia adotar um outro agnome que diferenciasse. Ele poderia chamar Júnior, ele poderia chamar ele poderia chamar 2, ele poderia chamar 3. Você entendeu? Aí eu poderia fazer aderir o sobrenome que eu quisesse, não é? Mas é desse jeito que funcionam os elementos essenciais do nome. Beleza. A regra é a imutabilidade. Tá? Em regra, não se pode mudar nem nome, nem sobrenome. Isso como regra. Nem prenome, nem sobrenome. A mudança do prenome é, aliás, mais excepcional do que a mudança do sobrenome. Tá? Porque o meu sobrenome, eu posso, né, pretender a alteração do meu sobrenome. Por exemplo, para incluir um apelido, uma alcunha, pela qual eu fiquei conhecido. Né? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu peguei uma alcunha, né, pela qual ele era conhecido, e inseri como elemento do nome. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Peguei esse epiteto, essa alcunha, e inseri como elemento do nome. Beleza? Posso eu ter interesse em incluir no meu sobrenome, não é? Algum nome de família pelo caráter da pessoa, enfim, né? Porque eu quero tê-lo, né? Algumas famílias, né, tradicionais, né? Na família da minha esposa, por exemplo, né? O meu sogro entrou com uma ação judicial de retificação do nome porque ele é daqueles Abreu Sodré. Não sei se vocês já ouviram falar desses caras, né? Mas por causa de uma questão familiar lá, ele tinha ficado só com Sodré, entendeu? Aí ele entrou com uma retificação de nome para colocar o Abreu Sodré no nome dele. Eu falei, tudo bem, né? Cada um é um. Daí ele veio falar comigo que para a gente se dispondo a fazer, ele é um advogado muito, muito renomado também, se dispondo a fazer uma ação para retificar o nome da mãe dos meus filhos, né? E depois retificar o nome dos meus filhos, porque eles não podiam passar sem essa oportunidade de ter o sobrenome da família, né? Tudo bem, eu respeito se existe o interesse juridicamente adequado, por exemplo, de fazer a inclusão no sobrenome, é possível que você faça, você entendeu? Na área jurídica, esses caras têm um certo prestígio, né? E na área política também, entendeu? Então, aí poderia fazer. Né? Se eu fosse casado, na época, eu ainda poderia, agora que o marido pode usar o nome da esposa, eu ainda poderia juntar o meu próprio nome, você entendeu? E aí ficar conhecido por esse sobrenome, ao invés de assinar Lucas Siqueira, assinar esse sobrenome. Né? Eu agradeci a gentileza e coisa e tal, mas eu também tenho origem nobre, né? E não fui procurar os meus sobrenomes nobres, né? Fui procurar o sobrenome dos caras que chegaram e trabalharam, entendeu?
Mas cada um é um, o camarada pode inclusive incluir sobrenomes no seu registro para indicar quais foram os seus familiares, entendeu? Numa faculdade que eu fundei aí no interior do estado, o camarada, né, queria entrar com uma ação para que eu tivesse o título de nobreza de Barão do Triunfo, né, porque eu sou descendente de um barão aí, né? O Andrade Neves, eu não lembro o primeiro nome dele, nem sei, né? Mas então o plano dele era que eu ficasse conhecido na faculdade, que eu tinha fundado a faculdade de Direito lá, que a gente só me apresentasse como Andrade Neves, né? Daí a gente faria a incorporação do Andrade Neves no meu nome e depois a gente reivindicaria o título de Barão do Triunfo. Eu pensei, falei, bom, mas você faz tudo isso porque eu quero ter trabalho. Não, eu faço questão de fazer e coisa e tal. Muito obrigado, velho. Mas assim, eu fico sem ser o Barão do Triunfo mesmo, né? Vamos triunfar, né, por uma outra forma, tal. Mas existe essa possibilidade. Portanto, a imutabilidade do sobrenome é muito pequena, né? E visa basicamente a garantia da ordem pública. Então, eu tenho que mostrar a ausência de lesividade social, né? Que não existe lesividade social em eu alterar o meu nome. Por exemplo, que eu não estou alterando o meu nome para me escapar de um cumprimento de sentença e coisa e tal, né? Tem que existir um interesse jurídico relevante em incorporar ao meu epiteto, a minha alcunha, ao meu nome, como é o caso de Lula, de Xuxa, ou incorporar um sobrenome de ancestrais, um sobrenome perdido, tá bom? É isso que é preciso fazer, tá? Ou uma coisa ou outra, tá bom? Muito bem. No prenome, né, a imutabilidade é ainda mais importante, tá? Porque se o meu prenome não me submete a nenhuma vergonha social, qual é o meu interesse jurídico de alterar o meu prenome, né? O Lucas André. Então, vocês têm uma oportunidade agora, né? Muitos de vocês. No meu caso, por exemplo, meu filho mais velho chama-se Luiz Eduardo, o meu filho do meio chama-se Luiz Emanuel e a minha filha caçula chama-se Maria Luísa. Tudo bem. Quer dizer, eu até reconheço hoje que não foi lá muito feliz, né? Não foi um jeito muito feliz de chamar. Mas eu ouvi reclamação desses caras, porque que falta de criatividade, todo mundo Luiz e tal, né? E a mãe que tinha esse desejo, que falta de criatividade, você não tem criatividade e tal, e ficavam reclamando. Aí eu falei, olha, bonitão, é o seguinte, quando você fizer 18 anos, né, aí você pode alterar o seu prenome. Você tem uma janela de 1 ano, grande parte dos senhores está passando por essa janela, para não encher o saco do seu pai, para entrar com uma ação de retificação de nome e não encher o saco do seu pai. Né? Se você mostrar, basicamente, a falta de lesividade social, que você não está mudando o nome para lesar a sociedade, já bastou, bonitão. Já bastou. Tá beleza? Não é para lesar a sociedade que eu estou mudando meu nome. Já era, acabou-se. Tá ótimo. Entendeu? Beleza pura. Perfeito. Você pode mudar o seu nome como você quiser. Tá certo? Tem 1 ano. Depois desse 1 ano, não mais. Depois desse 1 ano, só se o seu nome te expõe ao ridículo social, né? Como os casos sobre os quais a colega estava falando para nós, né? Ali se disse, professor, eu trabalhei nessa área e realmente os nomes que aparecem são terríveis. Pega lá o livro da Maria Helena Diniz, não gostei de Oliveira 4, Jacinto Leite. Dizem que é verdade, que tem esses nomes. Está lá no livro da professora Maria Helena Diniz, eu não acreditaria. Xerox copiadora, Oceânico, Mar Azul, coisa desse tipo, velho. Tá? Então, se o prenome submete o indivíduo ao ridículo, ele pode fazer alteração, né? É um dos casos de alteração, por essa razão, a lei dos registros públicos torna isso possível, né?
é um dos casos dessa alteração, né? O fato de que o cara se transgenitalize. Na verdade, é o acórdão que eu vou tentar colocar para vocês hoje. É só lembrar que eu coloco o acórdão da transgenitalização para vocês. O indivíduo nasce biologicamente homem, se vê mulher, se submete à cirurgia de transgenitalização, e antigamente ele continuava conhecido pelo seu nome masculino, né? Em seus documentos, pelo menos, ficava conhecido pelo seu nome masculino. Hoje em dia você pode, né, já mudar o seu nome para um nome feminino, não é nome social que eu estou falando, é mudar o mesmo seu nome para um nome feminino, e ainda, né, mudar a sua designação de gênero, né? Que a sua designação de gênero não seja mais homem, que seja mulher, entendeu? É um direito reconhecido do transexual. Isso eu vou te mandar o acórdão da Nancy Andrighi, que foi, que eu tenha conhecimento, a primeira decisão nesse sentido aqui no Brasil. Uma decisão que eu achei belíssima, achei fantástica mesmo, de verdade, muito bonita. Vale a pena ser estudada só pela cultura e pela forma de argumentação jurídica. Não é necessário nem que você concorde com ela. Então, dê uma lida depois. Muito bem. Então, o prenome é imutável, exceto nisso. Se expõe o indivíduo a ridículos, né? Se houve transgenitalização, ou se o indivíduo faz, né, até um ano depois de completar os 18 anos. O indivíduo completa a maioridade, ele tem um ano de janela para fazer a alteração do seu prenome. Tá beleza? É isso. O sobrenome pode ser alterado nesses casos que a gente falou, né? Pelo casamento, eu posso, né, usar o nome da minha esposa pode usar o meu nome, para incluir algum apelido, né, ao meu nome, para incluir nomes dos meus antepassados e tal, né? E atualmente, né, é importante dizer isso, para incluir também o nome do seu do marido da sua mãe ou da mulher do seu pai, né? Do seu padrasto ou da sua madrasta. É importante a gente acentuar isso. Isso é independente do processo de adoção. O direito de família é o direito que mais tem mudado, né? Hoje em dia as famílias não podem mais ser reconhecidas, né, como homem, mulher e crianças, não dá mais para você fazer isso, na verdade. Não é assim que não é esse o critério de reconhecimento da família, né? Pai, né, de certa forma é quem cria, e muitas vezes dentro da cidade a pessoa é identificada com o sobrenome do padrasto, né, e não mais com o sobrenome do seu pai. É possível, então, você fazer a inclusão do sobrenome do seu padrasto. Tem várias decisões nesse sentido. Tem decisões, inclusive, que autorizam que seja suprimido o sobrenome paterno, quando não existe nenhum processo de identificação, né? Eu vi uma decisão assim no processo de uma família judia, né? O sobrenome era absolutamente judeu, o sobrenome do cara. A mãe dessa criança tinha se casado quando ela ainda era, né, muito pequena, tinha acabado de nascer, ou não tinha nem nascido ainda, enfim, mas assim, acho que tinha acabado de nascer, com poucos meses ela se casa com esse judeu, constitui família com ele, uma família importante. Essa família tem outros filhos que ficam todos com o sobrenome do judeu, né? E só essa pessoa que não tinha tido nenhum contato com o pai foi embora, tal, daqueles caras, né? E aí a criança fica deslocada no seio familiar. Nesse caso, foi possível não apenas incluir o nome do judeu, mas também excluir o nome do pai, dado que não existia afinidade. Eu acho exagero a exclusão do nome do pai, por conta disso, por conta do aspecto social da família. Mas, enfim, né, até isso eu já vi. A autorização da lei é para que seja incluído o nome, o sobrenome de sua madrasta, do seu padrasto, né? Isso é importante, isso é uma coisa razoável, porque a proteção da família hoje é diferenciada, né? A família continua sendo a pedra angular da sociedade e será sempre a pedra angular da sociedade. A família será sempre a maior responsável pela formação das pessoas, né? A família será sempre a garantia
de cada indivíduo e a garantia social de que os indivíduos serão razoáveis socialmente. Não tem jeito, isso será sempre assim. Mas proteger a família e batalhar pela família não é proteger a família heterossexual monogâmica, né? Essa é a questão que a gente precisa saber, que a gente precisa definir. A família hoje é monoparental, é só a mãe, ou só é o pai, ou a família hoje é simétrica, são só os irmãos, ou a família hoje é, né, a mulher, né, separada tem um novo relacionamento, o homem separado tem um novo relacionamento, e ambos cooperam na formação dos seus filhos, tal. E toda essa revolução que a sociedade passa, né, eu acho que do ponto de vista espiritual, né, se você quiser chamar assim, a única justificativa para isso, a única coisa boa para isso, é que a gente aprende a amar de uma maneira diferente, né? Quer dizer, se você acha que a paternidade e a maternidade são uma escola de amor, como eu tenho certeza que os que são pais e mães acham, né, se eles sabem disso, você tem que ver que toda essa, né, essa desestruturação social pelo qual a gente passa, né, hoje é uma desestruturação, mas a sociedade vai se reestruturar de uma outra maneira, né? Com todas essas dificuldades que a família passa hoje, a gente tem a oportunidade agora de amar como nosso filho quem não é, né? E a gente vê que certos homens conseguem, velho, certas mulheres conseguem amar os seus enteados como se fossem seus filhos mesmo. Aliás, não é nem como se fosse, né? Porque se é como se fosse, não é como se fosse, né? Amar como seu filho, né? De verdade. Né? Ora, então essa é uma solução. Então, nesse caso, você tem realmente um avanço da lei de registros públicos quando você permite que as pessoas juntem ao seu sobrenome, né, o nome do seu padrasto ou da sua madrasta, o nome para que eles sejam conhecidos de acordo com a família que realmente pertencem, tá bom? Essa é a questão da mutabilidade, né? A gente podia citar a lei de registros públicos, fazer um trabalho de mais vigor, mas estou satisfeito com isso. Sinceramente, essas são as questões fundamentais, né? E aqui morreu qualquer coisa que você possa vir enfrentar em prova de OAB, em concurso público, sobre o nome, né? É bastante provável, né, que você enfrente nas provas de OAB de concurso público que você fará uma questão sobre o nome, né? E aqui morrem essas possibilidades, tá beleza? Serão essas coisas aí que você vai enfrentar. Agora, existem os chamados, né, elementos acessórios do nome. Né? Então, eu coloquei lá na aula 12 sua, né, esses elementos acessórios do nome. Só para que você tenha aí uma situação razoável, né? Vamos começar só por uma questão de ordem, se você estiver acompanhando aí. Vamos começar por esse da frente aí, do meio-dia aí, né? E indo para no sentido horário, tá bom? Pela lógica, seria mais importante a gente falar de outras coisas, mas vamos no sentido horário. E aí a gente acentua cada coisa. A primeira coisa daí é o pseudônimo, o nome fictício ou codinome. Código Civil, artigo 19. Adotado por literatos, artistas e qualquer pessoa, na verdade, né? Qualquer pessoa pode ter um pseudônimo. O artigo 19 simplesmente diz o seguinte, olha só. O pseudônimo adotado para atividades lícitas, naturalmente, né? Atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Tudo bem? Então, o pseudônimo tem a mesma proteção do nome. Da mesma maneira que eu não posso criticar o nome, eu não posso criticar o sobrenome. Tá beleza? Da mesma maneira como ninguém pode usar o meu nome para fins comerciais, também não pode usar o meu pseudônimo. Né? É isso. Tá beleza? Existem coisas que a gente nem sabe quem é o pseudônimo, quem é o nome. Né? Fernando Pessoa, um dos meus poemas prediletos, né? Um dos meus poemas prediletos. Ah, você é desculpa, né, gente? A gente está aqui na frente da internet, né? E a gente tem um tempinho, né?
Veja esse poema do assim chamado Fernando Pessoa. Tá? Fernando Pessoa é um pseudônimo, né? O nome mesmo é Álvaro de Campos, né? Esse poema aqui, sinceramente, mudou a minha vida. Né? Assim, em termos da minha aceitação pessoal, da maneira de ver a figura humana em sociedade, né? Tá aí, ó, poema em linha reta, logo de cara. Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. O nome mesmo era Álvaro de Campos. Álvaro de Campos tinha vários pseudônimos e, né, o pseudônimo que ficou mais conhecido foi Fernando Pessoa, né, apontado por alguns como o maior poeta da língua portuguesa. Quem leu Carlos Drummond de Andrade e tal tem que ficar pelo menos na dúvida, né? E Manuel de Barros, um grande poeta também, não é porque é meu conterrâneo, na verdade, entre tantos outros. Mas veja só esse poema do Fernando Pessoa e alegre a sua alma. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, eu que tantas vezes que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que não me confesse que uma vez foi vil? Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Né? Quando o espírito humano produz uma coisa dessa, rapaz, apesar de seus defeitos, né? Tem gente que quer saber quem foi o homem, coisa e tal, né? Na filosofia, tal, isso pode ter alguma importância. Eu já não acho tanta, mas na poesia não tem nenhuma, né? Eu quero saber é da poesia que o cara criou. É coisa linda, né? Quando o espírito humano produz uma obra dessa, rapaz, não interessa se o cara está sentindo mesmo, se ele é tudo isso como pessoa mesmo, né? Assim, de se confessar, de se ver, né? De tentar se olhar, né? E de procurar isso nos outros seres, né? Porque a impressão que a gente tem na sociedade é que todo mundo é perfeito. Por quê? Porque como todo mundo procura a perfeição, todo mundo se vende como perfeito, né? E as pessoas não têm a coragem nem a necessária para se sentirem amadas. Por isso que a gente fica com todo mundo doido nessa situação. Porque como eu minto, eu fico mascarado para todo mundo, né? O chato deve ser amado, né, cara? Porque quando o cara chega sozinho lá e ele fala, mas e se eu não tivesse usado a minha máscara, velho? E se eu não tivesse colocado, né,
os véus todos que me escondem. Muito bem, pseudônimo é isso que Álvaro de Campos faz aí com Fernando Pessoa para produzir essa obra literária maravilhosa, por exemplo. Né? Títulos eclesiásticos, né? Que também fazem o mesmo papel desses títulos nobiliárquicos aqui, tá beleza? Cardeal, monsenhor, padre, né? São títulos eclesiásticos. Títulos nobiliárquicos, a gente tem só mais 10 minutos. Conde, duque, comendador, né? Se esses títulos estão antes do prenome, então eles são axiônios. Axiônios são esses modos de tratamento, de referir a pessoa respeitosamente e tal, são axiônios em geral, tá beleza? Então os títulos nobiliárquicos e clericais podem ser usados como axiônimos, né? Duque Lucas, comendador Lucas, são nobiliárquicos, clericais e honoríficos, né? Comendador é um título honorífico. Comendador Lucas, Duque Lucas, Barão Lucas, né? Cardeal, Monsenhor Lucas, ou Vossa Excelência, Meretíssimo. Essas formas de tratamento respeitoso são, em geral, conhecidas como axiônios. Faz parte do nome? Não, velho. Tá? Títulos acadêmicos também, né? Professor, doutor Lucas. Tem nego que você pergunta o nome dele, assim, o cara fala assim, eu sou o professor doutor Lucas. Eu falo assim, peraí, velho, como é seu nome mesmo? Entendeu? Quando no começo da minha carreira eu tinha 20 e pouquinhos anos, né? Eu dei aula numa universidade em Sorocaba, uma bela universidade, gostava muito de lá. Uniso, né? Na época a gente fundou a faculdade de Direito lá, eu fui dos primeiros professores, então era um ambiente de trabalho muito gostoso. Agora eu não sei como é que está. Mas era muita qualidade, a gente trabalhava pra caramba e tal. E eu ia à secretaria, era um menino, né? Tinha 23 anos, recém-completo 23 anos, e a secretaria pedia as coisas. O secretário tinha maior boa vontade, só funcionava o curso de Direito ali, resolvia tudo e tal. E era Lucas e tal. Aí um dia ele falou assim, mas peraí, você é professor? Eu falei, sou. Ele falou, mas você nunca me disse? Eu falei, você tinha perguntado o meu nome, né? Então as pessoas até esperam que você se identifique por esses títulos acadêmicos, honoríficos, clericais, militares, né? Todas essas coisas são títulos, né? Que podem ser usados como axiônios se vier antes do nome. Axiônio é toda essa maneira respeitosa de se dirigir à pessoa. Títulos científicos, mestre, doutor, né? Alcunha ou epiteto. Né? Aí é o que acontece no caso do Lula, já é mais importante, né? Não necessariamente tem que ser incorporada no nome, mas alcunha é o nome de fantasia pelo qual o indivíduo fica conhecido, né? Lula, Pelé, Aleijadinho, Tiradentes, Xuxa e por aí vai. Tá beleza? Você pode até incorporar no seu sobrenome a sua alcunha ou epiteto, porque tem interesse jurídico em que você seja, especialmente em algumas profissões, o artista, o político, eles têm interesse jurídico, né, relevante em que as pessoas identifiquem pelo nome que eles são conhecidos, né? Sobretudo, hoje em dia, o voto é digital, ainda é um pouquinho diferente, mas na época que o voto era por escrito, o cara chegava e escrevia na cédula, pô, imagine, velho, se você não pudesse ter a sua alcunha, o seu epiteto como o seu nome político, você entendeu? Então, você pode até incorporar a alcunha no seu sobrenome e depois passar a alcunha para os seus filhos. Por exemplo, era Fábio Luiz Lula da Silva, Luerian Lula da Silva. Os filhos do Lula, todos eles receberam a alcunha do Lula. Né? Provavelmente depois, né? Fazendo uma ação de retificação de nome. Por que eu estou batendo nessa ação de retificação de nome? Porque ela é o mesmo tipo da ação que é aquela ação de interdição que a gente falou. Jurisdição voluntária. Você não está indo contra ninguém. Você só tem que provar que você cumpre os requisitos para mudar de nome. Então, você tem que provar o seu interesse juridicamente relevante,
a falta de lesividade social e que você está enquadrado em uma das hipóteses da lei de registro público, de registros públicos. Só isso, tá beleza? Não é contra ninguém. Ah, o Ministério Público é chamado? Claro, porque o Ministério Público é o custo legis, e o custo societas, e o custo iuris. Ele fiscaliza a lei, o cumprimento da lei, protege a sociedade, né? E protege o direito. Mas você tem que fazer essa prova, só isso, não tem parte ex adversa. Assim como na ação de interdição, não tem outra parte, não é um procedimento litigioso, é um procedimento de jurisdição voluntária. Tá beleza? Hipocorístico, olha só isso, cara. Expressa carinho, né? Nando para Fernando, Bel para Isabel, não tem a menor importância isso, né? Nome vocatório. Nome vocatório é importante, né? Na política é importante. É aquele nome pelo qual o cara é conhecido, né? Abrevia-se o nome completo. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac torna-se o Olavo Bilac, simplesmente, né? Formas de tratamento de cortesia ou reverência. Vossa Santidade, Vossa Excelência, Meritíssimo, né? Qualificativos de dignidade e identidade social. Senador, juiz, prefeito. Esses são os elementos acessórios ou secundários do nome, não compõem o nome, na verdade, né? Mas a gente está aí registrando. O mais importante é essa questão do alcunho ou epiteto, né? E do pseudônimo, tá beleza? É interessante esse conceito aí, né, de axiônios, né? Tá beleza? Que todas essas formas respeitosas de tratamento antes do nome podem ser conhecidas como axiônios. Tudo certo, gente? Beleza pura? Alguma pergunta ou não? Por mim, eu estou satisfeito. Na próxima aula, a gente vai tratar de estado e de domicílio, né? Então, você vai ler, né, a aula sobre estado e sobre domicílio, leia o Código Civil, né? É artigo 70 e poucos. Deixa eu ter certeza aqui, confirmar exatamente qual é o artigo, por favor. Artigo 70 em diante, né? Sobre o domicílio, você vai ler dos artigos 70 até 78 do seu Código Civil. Então, a gente vai estudar estado e domicílio, artigo 70 até o 78. Terminamos a matéria na próxima quinta-feira, depois a gente vai, na próxima quarta-feira, né, na próxima aula, depois a gente vai só cuidar do restante, tá bom? Se não há perguntas, muito obrigado pela sua atenção. Se há perguntas, se há dúvidas, manifeste-se agora ou cale-se por enquanto. Não, gente? Valeu, Ronaldo. Forte abraço, querido. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Um bom final de semana para vocês. Valeu, Luquinhas. Um beijo. Valeu, gente. Falou. Valeu, Lívia. Valeu, Bianca. Alguma pergunta? Um beijo, tá? Fiquem com Deus.